Bom dia, bom dia, bom dia a todos que estão aqui ao vivo, né? Os que vão chegar depois pelo YouTube. Hoje é dia 10 de junho. Nossa, hoje é dia do aniversário da Sara, hein, gente? Sarinha faz hoje 15 anos, minha filha. Acabei de recordar aqui, já vi aqui no celular. Bom dia para todos. Vamos lá, continuar nossa leitura, orar um pouquinho, né? Conversar. Vamos começar com os pedidos. Alguém tem algum pedido especial? Quer compartilhar? Algum agradecimento? Desligar aqui também o meu fone. Melhor no computador direto. Pronto. Ou melhor mesmo. E aí, gente, algum pedido especial, alguma coisa? Eu tenho um pedido especial, pastor. A minha sobrinha Elaine começou o tratamento do um câncer no intestino ontem. Já na segunda-feira, aliás, ela começou com a radioterapia, ontem começou com a quimioterapia. Ela está em Curitiba. Eu, semana que vem, devo ir até lá, que aí ela vai fazer uma cirurgia no dia 18, provavelmente. Então, a sua oração a ela é um assunto grave. Ok, coloquei aqui Elaine. Já orou já algumas Elaine. vezes por ela aqui, né? É. Agora começou o tratamento. Vamos continuar orando por ela, sim. Mais algum pedido, gente? Pastor, Hum, queria pedir de novo pela minha família, que, que Deus esteja à frente de tudo, as coisas estão caminhando lá na empresa, né? Não da forma que a gente espera, mas da forma que Deus permite, que Ele esteja à frente de tudo, né? Sempre reforçando e que no meio de tudo isso, o coração deles, do meu pai, da Kátia, e da minha irmã, sejam alcançados. ok, família do Thales. Estamos aqui orando pelo seu pai, sua irmã, sua madrasta aí. Gente, continue orando pelo Dárcio, né? Ele tá em casa agora, mas ainda está sem poder andar, né? O pé ainda tem que ficar para cima. Está bem melhor, mas tem uma longa recuperação pela frente, né? Cicatrização para ele não é uma coisa fácil, então ele está cicatrizando lá devagarzinho. Que Deus conduza aí esse processo. E orem pela Sarinha, né? A Sarinha está lá fazendo 15 anos hoje e para que ela cresça cada dia na presença do Senhor, né? Fiel e grande. 15 anos. Já comemoraram, né? No final de semana aí, É, final de semana a gente comemora um pouquinho aqui. antecipando. Diz que a árabe, né, ela comemora o ano inteiro. Falou que até dezembro tem as comemorações. A Sara tem isso aí. Eu falei, tá bom, minha filha. Uma Esperto. comemoração de 7 meses de comemoração. Vamos orar então. Pastor, faz oração primeiro para nós. Pois não, faço sim. Bondoso e amado Pai, te agradecemos teu cuidado, a noite de repouso, esse novo dia. Estamos juntos aqui para também crescimento espiritual e orarmos uns pelos outros. Nós temos 4 pedidos especiais. Primeiro, mencionamos a Elaine, que está lá no hospital, em Curitiba. Esse tratamento tão intensivo que ela está fazendo, preparativo talvez para a cirurgia, queira abençoá-la, sentir-se que está amparada por ti, pelo teu santo e bom espírito. Também a família do Thales, as suas vidas, os negócios, enfim, tudo possa acontecer de acordo com tua santa vontade, o teu querer. Ajude-os também a ter plena confiança em ti, em todas as coisas. Lembramos também do Dárcio, tratamento bem intensivo aí na questão do seu pé, queira ajudá-lo, queira fortalecê-lo, queira dar sempre a confiança em ti. E de maneira muito especial, a Sarinha, que completa hoje mais um ano de vida, 15 anos, nós te louvamos, te agradecemos pela vida dela, ela está lá em Santa Catarina, no colégio, queira cercá-la com a tua graça, com o teu poder, que ela possa sentir-se amada e protegida por ti também, aonde ela estiver. Guarde-nos agora, ao estudarmos a tua palavra, esteja com o pastor ao nos dirigir em nome de Jesus. Amém. 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 Que bênção. Estamos aqui mais um dia, né? Já estamos no capítulo
capítulo 10, né? Então, pelo menos 10 semanas, né? Tem as semanas ainda que o irmão Benedito falou para nós, né? Estive sábado com ele lá, batizando a netinha dele, que queria batizar depois que ele fosse liberto, né? Então, já pelo menos 12 semanas seguidas aí, a gente orando juntos, e fora os 40 dias, né? Que a gente começou com 40 dias de oração. Então vamos lá. Só recapitulando, nós estamos falando dos trilhos A, trilho B, né? O trilho A é o abismo, B a bênção. E nessa segunda fase, nós estamos estudando o povo judeu e o povo cristão, né? O que era ser um judeu na época de Cristo, o que era ser um cristão e, e o que era a transição, né? O deserto, né? Que foi o ministério de Cristo. Hoje, deixa eu colocar aqui, nós vamos ver a rejeição do plano de Deus, né? A rejeição da salvação. Como que foi isso aí? Capítulo 10. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, um homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como aquele de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e não faziam dele caso algum. Isaías 53:3, né? Pastor, me ajuda na leitura aí, que você tem a voz poderosa. Vamos ajudar. Vamos lá. À medida que avançamos para o final do segundo exemplo de transição, estamos nos aproximando rapidamente do terceiro e mais significativo exemplo que reservei para nós. Vamos recapitular o que exploramos até agora. Os fariseus e o povo judeu no trilho A, o cristianismo representado por um povo pregador e fiel até a morte no trilho B, e por fim Jesus e seus discípulos no trilho C. Tudo parece perfeito, não é mesmo? Infelizmente, a realidade é um pouco mais complexa. Assim como no deserto, quando o povo rejeitou o sonho, a visão de Canaã, na época de Jesus, também houve uma rejeição. O povo judeu recusou Jesus e sua oferta de salvação. Agora, você pode estar se perguntando: como foi isso? Como foi isso possível, especialmente após testemunharem tantos milagres? No entanto, lembre-se da história de Moisés no Egito. Já ouviu algo mais miraculoso quanto aquilo? Até mesmo o mar se abriu diante dos seus olhos. No entanto, a rejeição da visão de Deus sempre parecerá insensata com aqueles que a aceitaram. Mas saiba que eles sempre serão a minoria. E aceitar essa visão sempre parecerá loucura ou heresia para aqueles que a rejeitam. E ao longo da história, esse grupo tem sido o maior. Minha experiência não foi diferente quando apresentei a visão de transição à minha igreja. Recebi uma variedade de respostas. Um grupo de pessoas rejeitou a ideia porque, devido às tradições, acharam tudo muito revolucionário. Outro grupo não a rejeitou, mas, devido às suas responsabilidades e compromissos na igreja, no trilho A, não puderam se envolver imediatamente. E lembre-se, desta vez, precisava ser de maneira de Deus. Eu buscava um envolvimento radical. Outro grupo simplesmente ignorou meu discurso, nem o rejeitou, nem o aceitou. Agiram como se eu nem tivesse falado. Alguns até se entusiasmaram inicialmente, mas, como se empolgam com muitas coisas, logo esqueceram-se do assunto. Eu não estava muito preocupado, pois, afinal de contas, eu precisava de apenas 12 pessoas em um universo de 350. Algo que me tranquilizava era a forte crença de que não precisava os melhores e mais experientes, os meus olhos apenas precisavam estar atentos à mão de Deus para identificar aqueles que ele escolheria. Confesso que essa não é uma tarefa fácil, mas Deus resolveu isso para mim. Faltando apenas 4 dias para o início das nossas reuniões, eu ainda não tinha a minha equipe de 12 pessoas completa. Apenas 8 haviam aceitado meu convite. 3 casais de jovens e um jovem solteiro, a quem havia dado estudos bíblicos há muitos anos, junto com sua namorada. Lembro-me de orar incessantemente e de questionar Deus cada vez que alguém se aproximava de mim para falar algo, perguntando interiormente: será que é ele? Finalmente,
Em um sábado após o culto, três jovens se aproximaram do meu carro para pedir materiais. Com duas dessas pessoas eram jovens afastados e o terceiro não era de nossa denominação. Não pude fornecer os materiais que desejavam, pois eles não saberiam usá-los. Enquanto eu explorava isso a ele, explicava isso a eles, o Espírito Santo falou claramente comigo. Convide-os para participar do pequeno grupo de terça-feira. Só uma Envia. paradinha, só Não, para situando aqui. Então, mas a gente tá, eu tentei nesse capítulo mostrar para a gente o momento que Jesus estava fazendo a transição dele, né? Ele ia pegar aquele judaísmo todo complicado, com as pessoas, fariseus, etc., e ele queria levar as pessoas para pra um novo projeto. Só que quando ele apresenta isso, há vários sentimentos, mas primeiramente uma rejeição, né? Perseguição, né? Jesus foi até morto por causa disso. Mas ele fez mesmo assim, sabendo que ele não seria aceito, ele fez. Escolheu 12. Eu voltei à história que nós estávamos contando da igreja que eu chamei para esse projeto, da transição. E aconteceu basicamente a mesma coisa, né? As pessoas, quando você chega a uma igreja grande e convida para um projeto, e ainda mais um projeto assim tão radical, né, que é sair, né, da mornidão. Muitos não estão nem aí, outros não ligam, outros rejeitam, outros estão ocupados. E eu estou aqui mostrando a dificuldade que foi para conseguir 12 pessoas dispostas a passar tempo juntas, né? Então, nessa parte nós estamos aí. Eu até aceitei a entrada de alguém aqui, acho que foi o cara, chegou, bom dia. Continua para a nossa pessoa, então. A gente, lá. em minha mente eu debatia: como, Senhor, como eles não servirão ao nosso propósito? Eles não servirão ao nosso propósito. No entanto, ao mesmo tempo em que eu argumentava com Deus, lembrava-me dos textos bíblicos que narraram o chamado dos discípulos e a falta de capacidade deles. Recordava-me também de Moisés, que não sabia falar. E Deus lhe perguntou: quem havia feito a boca do homem? Finalmente, Deus me convenceu ao mostrar que eu mesmo era um caso perdido, mas ele me resgatou e estava me usando como pastor daquela igreja. Claro que eles aceitaram o convite, e assim, agora, eram 11 os meus discípulos. Chegou a hora de iniciar nossa experiência apostólica. No dia em que iniciamos nossas reuniões, testemunhamos um acontecimento extraordinário. Foi o próprio irmão que estava afundado nas sombras das drogas, aquele que havia se distanciado da igreja por anos e que até então se declarava ateu, que tomou a iniciativa surpreendente de se convidar para participar de nossa reunião. Ele não apenas se juntou a nós, mas se transformou em um de nós. Essa virada inesperada transformou o nosso grupo de 11 pessoas em um incrível grupo de 12. Foi um momento de profunda emoção, pois reconhecemos o poder transformador da aceitação e do amor de Deus. Esse rapaz que entrou por último, ele não foi convidado, né? Eu até brincava que Judas, né? Também ele se convidou para participar do pequeno grupo, né? De Jesus e ele não foi chamado, se convidou. Mas nesse caso foi diferente porque esse rapaz, ele era viciado, né, em cocaína e ele foi levado pelo irmão. Na verdade, ele foi levado, ele entrou no carro e falou, eu vou e pronto, e foi, né? No começo eu não aceitei muito aquilo, achei que ele não viria mais, só que ele não faltava, né? E cada vez que ele ia, a gente descobriu que ele que era o nosso alvo missionário, né? Que ele era a nossa razão ali, a nossa, que dá para nós a experiência de cuidar de alguém que realmente precisava de amor, né? Os outros que já eram da igreja, todos precisam de cuidado, mas esse ele era realmente um caso especial, né? Aí eu vou contar o final, mas terminei, pastor de leite, vai bater papo aí. Com esse novo desenvolvimento, nossas mentes se encheram de perguntas inspiradoras. O que poderíamos fazer por Deus? Como poderíamos efetuar uma mudança no mundo? A compreensão gradualmente tomou forma em nossos corações de que a mudança verdadeira começa por nós mesmos. Mesmo que o mundo nos rejeitasse, havíamos aceitado o chamado de Deus, e essa aceitação se tornou o catalisador de algo extraordinário e emocionante.
Amém, né? Aqui parar por aqui, a gente vai ler mais aí a última transição, né, Laodiceia, na semana que vem aqui, certo? Mas vamos conversar sobre isso aí, vamos conversar um pouquinho sobre a caminhada, né? Amados, quando você decide cuidar de alguém, é um desafio, né? Cuidar de alguém sempre é um desafio. Vamos pensar numa criança, um bebê, né? Nasce um bebê numa casa, tudo muda, né? Muda a alimentação, a rotina, as finanças, o tempo, né? Tudo muda. Porque aquela criança, ela exige de um casal toda a atenção, né? O casal, a hora de dormir muda, né? A forma de dormir, se dormir, né? Tudo muda, as preocupações, os sonhos, né? Eu tô hoje com um bebê fazendo 15 anos aí, todas as. A gente. 15 anos que mudou tudo, né? E assim funciona quando você resolve, no reino de Deus, cuidar de alguém. E disse Jesus, ele fez isso. Ele falou: "Ah, vou cuidar desses 12 aqui." Mudou a vida dele e mudou a das 12 pessoas também. Aquelas 12 pessoas, ao estar em contato com Cristo, tudo mudou na vida delas, né? As crenças, né? A fé, a forma de viver os mandamentos, de ser um judeu, tudo mudou. Tanto que, com o tempo, as pessoas não chamavam eles judeus mais. Eles não fundaram uma denominação, eles só andaram com Cristo. E as pessoas que viam eles chamavam eles de cristãos, porque eles pareciam Cristo. Então, a mudança, ela é interior, mas reflete no exterior, né? E esse era meu grande desafio, era pegar 12 jovens aí, tudo torto. E eu mesmo, um pastor novo ainda, eu estava pastoreando já há um tempo, mas era a minha primeira igreja, né? Eu estava já no ministério há talvez ali uns 8 anos, deixa eu ver, 2010, isso foi 2011, eu comecei em 2002, 9 anos já. Eu era departamental, né, de comportagem. E agora, finalmente, eu estava numa igreja e cuidando individualmente de pessoas. Então, isso era um grande desafio. Mas esse desafio que Deus propõe para Jesus, quando faz seu ministério, e propõe para nós aqui hoje, para a gente cuidar de pessoas, é com essa intenção mesmo, é de mudar a nossa vida, né? Enquanto você não cuidar de alguém, não amar alguém, não viver por alguém, o seu cristianismo sempre vai ser um cristianismo é, superficial, né? Um cristianismo sem sentido, né? Você não cuidar de pessoas não é a mesma coisa de você viver o ministério de Cristo. Cristo viveu para mudar vidas, né? Para dar a vida pelo outro. Então é isso, é para isso nós somos chamados. Essa visão que eu estou apresentando para vocês, desde que eu cheguei aqui em Indaiatuba e alguns que assistem esse canal aqui no YouTube de outras igrejas, né, têm visto eu falar disso há tanto tempo. É uma proposta disruptiva, né? Para a gente não ficar rodando, né? No deserto até chegar em Canaã, rodando 40 anos, né? Não é uma proposta de voltar para o Egito, né? Para fazer tijolo, né? Não é a proposta do judaísmo, né? Que vive toda a lei, mas não ama as pessoas, né? É uma proposta realmente de viver o cristianismo. Então é uma proposta de mudança, né? De como fosse um basta, né? Chega de ficar andando nesse deserto e vamos entrar na Terra Prometida. Essa é a proposta. Eu falei ontem, num congresso, não, hoje é quarta, né? Anteontem eu falei, lá no IMISSION, né? O Congresso de Missões é, do NASP. É um congresso para ver ter umas 5 mil pessoas, não sei. Todo mundo, né? Tem gente do mundo todo ali, mas a maioria da divisão sul-americana. Eu falei sobre essa visão, né? Eu apresentei mais uma vez a visão dos trilhos para eles. E foi interessante, na minha sala tinham ali uns 5 presidentes, uns 10 departamentais, aí uns 50 distritais, tinham estudantes de teologia também, tinha umas 70 pessoas. E eu fui apresentar, né? Inclusive, tinha a esposa de um presidente da União, ela estava lá da União Sul, ele pediu para ir lá assistir, falou assim: "Ó, você vai estar lá, porque estava viajando, pô, não chegou a tempo." Ele falou: "Assiste lá do Vinícius, lá para a gente relembrar, né, animar, porque a gente já conversou sobre isso algumas vezes." E eu falei para aquelas pessoas ali, e uns presidentes estavam bem pertinho de mim ali, na minha frente. Eu sabia que era alguém que é um pouco resistente a essa visão, mas eu achei bem legal, porque ele foi assistir, né? Ele foi ouvir, eu achei interessante. Ele até fez um chamado uma vez para mim, para que eu fosse departamental no campo dele, de pequenos grupos, e eu não pude na época, e até expliquei para ele que quando eu pudesse um dia eu iria, mas que eu precisaria que as pessoas ao meu redor tivessem, apoiassem, né, a ideia, porque não adianta você ir para um lugar trabalhar só porque você fala bonito, né? Você tem que plantar ideias e fazer mudanças, né? Mas faz muito tempo, ele me chamou faz uns 10 anos,
E ele estava ali no primeiro banco, né, assistindo. E eu fiquei orando a Deus, né? Porque eu fico imaginando como um presidente pode fazer a diferença num campo, né? Se ele acreditar que, eita, gente, o Nestor tá tentando entrar aqui, eu falando com vocês, e eu não aceitei ele. Acho que ele tava azul ali, sabe? Aceitar, tal. Puder aí, pastor, mandar uma mensagem para ele tentar de novo. Eu mando aqui, acho que eu consigo. Ele tava tendo. A pessoa, eu esqueço que tem, a pessoa tenta entrar aqui, tenta de novo, vou falar para ele. Ai, ai. Eu não vi que tava o nome. Quando eu vi, eu fui clicar, ele caiu a ligação dele. Eu fiquei orando a Deus enquanto eu falava para que aqueles homens, né, presidentes, líderes, pastores, né, aceitassem, né, esse chamado de Deus para cuidar de pessoas e viver em comunidade. Porque a gente, como pastor, já cuida de pessoas, né? Mas infelizmente, amados, é o que nós estamos falando aqui nesse livro, né, que o ministério, a igreja, todos nós entramos num estado de mornidão que cuidar das pessoas é simplesmente ir à igreja, né? Nós vivemos agora o ir à igreja. Vamos à igreja, a gente vai à igreja. Quantas pessoas vão à igreja? Todos os sábados, vão e voltam, vão e voltam. E a pergunta é: até quando nós vamos ficar indo, né? Jesus não chamou nós para sermos frequentadores de igreja. Isso não é o chamado de Deus para nós. Deus não quer. Na verdade, no plano inicial dele, quando ele falou assim sobre essa rocha, né, fundarei minha igreja, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele não estava pensando num prédio que ia ser construído ali em Jerusalém e ele seria a pedra angular. Não era sobre isso. Ele não tinha esse plano. Não era o plano inicial de Deus que todo mundo frequentasse igrejas. É que as pessoas fossem firmadas na rocha que é Cristo e a igreja fossem pessoas, né? Inclusive, no meu estudo de mestrado, eu descobri que a palavra eclesia, que é a igreja, é uma palavra que se deriva também de koinonia, né? A mesma palavra no Velho Testamento para eclesia é kahal, que é uma igreja, fala sobre assembleia, né? Igreja. É a mesma para koinonia, que é comunhão, é estar juntos, né? É viver em comunidade. O plano de Deus era que nós vivêssemos juntos, como Cristo, seus discípulos, né? Nos amássemos e morrêssemos pelo mundo, levássemos o evangelho o mundo todo e ele voltasse. Lá no deserto eles ficaram 40 anos rodando. O cristianismo já está aí rodando no Jericó já, e andando pelo deserto já 2000 anos, né? A nossa igreja foi fundada já há mais de 100 anos e nós continuamos rodando, pensando quando vamos executar realmente o plano de Deus, né? Vamos entender que o nosso lugar não é aqui, que o único jeito de apressarmos a volta de Cristo é morrermos pelo nosso semelhante, vivemos para eles, né? Levarmos o evangelho ao mundo todo, né? E a gente talvez entendeu que levar o evangelho é transmitir o evangelho, é, é falar na TV, no rádio, na internet, né? O chamado de Deus não é nós morremos pelo evangelho, né? Vivemos pelo outro. Então é um chamado, né? Esse grupo de 12 que eu fundei ali foi uma bênção. Eles foram meninos realmente de valor. Esse último aí que eu falei, que entrou, esse que era viciado, né, em cocaína, ele, ele deu muito trabalho. Ele sumia às vezes, né, porque caía em crise, né, das drogas, ele tinha recaídas, e ele sumia. E nós íamos atrás dele, né, buscar ele nos becos aí, nos valados. Ele ficava doidão, né, e desmaiava na rua. A gente ia buscar ele. Ele foi internado, inclusive, no manicômio que tinha lá em Goiânia para fazer um tratamento contra as drogas. E a gente foi cuidando dele, mas esse rapaz se transformou na maior surpresa que aquele grupo teve. Aquele grupo amou tanto, tanto ele que ele se tornou um grande alvo nosso. E ele foi batizado, né, no final do ano. Ele virou um líder de pequeno grupo depois. É um líder muito amoroso que aprendia a cuidar das pessoas. Eu lembro que ele pegava pessoas na rua para levar para sua casa, ele cortava o cabelo dela, dava banho, dava roupa. Ele tratava das pessoas que eram iguais a ele, né? E ele teve um grupo muito grande, o grupo dele cresceu, cresceu e multiplicou. No ano de 2012, nós batizamos mais de 100 pessoas, foram 125 pessoas que foram batizadas, e a grande parte delas foram discípulos desse jovem que começou a trazer os jovens que estavam fora da igreja, da época dele lá, que foram também para as drogas, que saíram da igreja. Ele e uma dupla dele, né? A outra, na verdade, a líder dele depois, né? E ele virou supervisor de grupos, porque tinha muitos grupos, né? Coordenador. Ele foi fazer teologia, né? Ele largou tudo, foi fazer teologia e se transformou num pastor. Ele virou meu associado, né? Na minha outra igreja, ele virou auxiliar.
trabalhou comigo um ano e pouquinho, e depois ele foi ordenado ano passado, né, em janeiro de 2025. Hoje ele é pastor no interior do Goiás, é um homem de Deus, um rapaz inspirador, né? Já não está novinho mais, né? Isso foi em 2011, então ele formou em 2015, já não, mais, menos, né? Ele formou, eu não sei fazer a conta aqui agora, mas já deve ter uns 6 anos de ministério, né? Mais o de teologia dá uns 10 anos aí. Então ele andou um bocado aí, né? E, e Deus tem abençoado a vida dele. A gente sempre se fala, eu digo para ele assim, não se esqueça, né? Para que você foi chamado? Você não foi chamado para ficar apenas segurando uma Bíblia, né, e pregando aos sábados, né? Deus chamou você para ser realmente um reparador de brechas, né? Amar as pessoas, cuidar delas e viver o ministério de Cristo, né? A gente tem essa tendência de esquecer, né, para que fomos chamados. E eu oro para que todos nós aqui que estamos aqui agora, online ou assistindo futuramente você, ao ler essas palavras, lembre que, né, nós não fomos chamados para ir à igreja, mas ser a igreja. Jesus ele quer uma igreja que ame, né, que cuide um dos outros. Nós vivemos em PGs, em comunidade, com o propósito de estar mais perto das pessoas, né, mais perto das pessoas. Numa igreja de 700 pessoas, nós podemos nos esconder no meio delas, nos camuflar, né? Mas na nossa casa, quando a pessoa senta ao nosso lado, é mais difícil não amá-la, né? Não compreender as suas dores, não viver as suas lutas, né? Esse é meu desejo para cada um de nós, né? Vivemos a luta do outro, vivemos o ministério de amor, né? Esse é o chamado. Ok, meu povo, são aí 3 minutinhos antes, podemos orar já. Queria saber se alguém tem mais algum pedido para a gente encerrar aqui, para a gente ir para o final do nosso momento de hoje. Eu quero fazer um agradecimento, né? Nas últimas reuniões nossas, eu falei que eu estava passando por uma grande luta. Estava numa luta com o Banco Bradesco aí, que cometeu um erro tremendo. E graças a Deus, na semana passada foi resolvida essa celeuma aí. Tem algumas coisinhas a resolver ainda, mas o grande problema foi resolvido. Deus agiu, né? Muitos milagres. E eu sou grato a isso, né? Acredito que a oração tem o poder, especialmente de deixar nosso coração em paz em meio às turbulências, né? Carlos, acho que abriu o microfone. Carlos, diga aí. Carlos? Não conseguiu. Abriu o microfone para falar, acabou caindo a ligação dele. É. É isso aí, meu povo. Alguém quer falar uma coisa? Senão a gente ora e termina, né? O tempo vai aparecendo aqui, né? Contagem agressiva. Eu fico brabo com isso. Ai, ai. Vamos lá. Alguém? Então vamos orar então, gente. Vou me ajoelhar nessa oração, pegar meu paninho aqui. Vamos, vamos orar. Oremos. Senhor Deus, eu quero te agradecer, te louvar, porque estamos juntos aqui, Senhor, neste momento. Ainda está escuro lá fora e é bom ter um grupo de oração, pessoas que acreditam, Senhor, que é importante nós levantarmos um pouquinho mais cedo, orarmos juntos. Te agradeço por esses meus amigos que estão aqui comigo online. Agradeço também, Senhor, porque o Senhor nos deu essa visão, essa vontade de vivermos o Evangelho segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Sei que a nossa tendência é ser Laodiceia, sermos mornos, cansarmos, Senhor, até desistirmos das pessoas, porque as pessoas são muito difíceis. Mas assim como o Senhor lutou por nós, pelo nosso coração, pela nossa alma, Senhor, nos ajude a também a termos força para lutar pelo nosso próximo, Senhor. Existem muitas pessoas precisando ainda ouvir essa mensagem. Então pedimos que o Senhor nos use, Senhor, nesse momento da história tão importante, onde o Evangelho deve ser pregado ao mundo todo. Te entrego, Senhor, nossas lutas, nossos problemas, nossos desafios, de cada um aqui, Senhor, para que o Senhor lute nossas batalhas. Mais uma vez eu me lembro da Sara, Senhor, peço que o Senhor esteja com ela lá no colégio, abençoando a vida dela, o crescimento dela, Senhor. Você sabe que enquanto ela estiver sendo cuidada lá, a gente vai estar aqui cuidando também daqueles que o Senhor colocou para nós cuidarmos. Abençoe nosso dia, derrama teu Santo Espírito sobre cada um aqui, Senhor, nos dando realmente o poder para viver o teu evangelho. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.
Bom dia, né, meu povo? Bom dia. Aí, ó, o Carlos voltando aqui, ó. Não sei se ele quer fazer um pronunciamento. Caiu de orando, ele estava aqui, né? Bom dia, pastor. Bom dia, bom Respira dia. aí. Continue É, abençoado. obrigado, pastor. É, Thales, né? Márcia, irmã Bom Francisca, dia. você de oração. Carlos, você ia falar aí, acabou que não. Ah, não, ainda tá entrando, tá ingressando ainda. A internet dele deve estar bem arrastadinha aí. Mas tá bom, vamos dar oi, tchau para ele aí. Bom dia, gente. Deus abençoe a todos. Bom dia, bom dia.